Eu acho que uma das coisas que mais desperta a curiosidade nas pessoas quando o assunto é o tarô é essa capacidade dele de prever o futuro. Dá ou não dá pra gente saber o que vai acontecer? Dá mesmo pra gente conhecer o nosso destino e saber do nosso futuro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, gente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas, sou terapeuta, tarólogo, trabalho, estudo essas cartas, esses arquétipos há muitos anos. E hoje eu decidi fazer esse vídeo porque é uma das perguntas que eu mais recebo. E quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, é uma das primeiras perguntas que eu sempre ouço. Mas e aí? Dá ou não dá pra saber esse negócio de futuro? Dá pra saber se eu vou casar daqui 10 anos? Dá pra saber quando eu vou morrer? O que eu sempre respondo, gente, é que isso depende muito mais de quem tá lendo do que das cartas em si. Se a gente for para pensar, se eu sou uma pessoa que eu acredito que o futuro está determinado, né, que tudo está fechado, ou que existe uma cartilha do destino que eu consigo acessar, então eu vou sim, ler essas cartas dessa maneira. Agora, se eu acredito que eu sou 100% responsável pelo meu futuro e que eu crio a minha realidade de maneira integral, então essa leitura vai ser completamente diferente. Então isso a gente tem que levar em consideração. Mas o que eu acredito, né? Eu acredito em algo que eu aprendi com o próprio tarô. Porque no tarô existem cartas que falam sobre a nossa capacidade de construir nossa realidade. Existem cartas que falam sobre a nossa capacidade de escolha, como nossas escolhas têm consequências, como a gente pode construir algo, quando a gente se determina e tem um foco, as coisas acontecem. Que às vezes a gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita. O tarô, para mim, ele diz dessa nossa capacidade de criar a nossa realidade. Mas o tarô também fala essa não capacidade de controlar o nosso destino, que às vezes tem coisas que são maiores do que a gente, coisas que vão além da nossa compreensão. E para eu falar um pouco sobre isso, eu escolhi uma carta, que eu acho que é a carta do tarô que mais fala sobre essa ideia de futuro, que mais fala sobre essa ideia de previsões e de destino, que é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, para quem não conhece, é uma roda que tem 3 animais. Um animal está em ascensão, enquanto um animal está lá em cima e um outro animal está em queda. A ideia é de que o futuro está sempre em movimento, a vida está sempre em movimento. Quem está embaixo amanhã poderá estar em cima, e quem está em cima amanhã poderá estar embaixo. Uma carta que eu gosto muito, que é uma reinterpretação dessa visão, é essa carta desse baralho, do Victoria Romantic, que ela diz, ela mostra que como que se fosse um mercador, um mercante. Ela mostra como se fosse um cara muito simples, pode ser também um caçador, com seus pássaros, suas gaiolas, e ele está recebendo, um homem com uma coroa, como se que dizendo para ele que agora ele vai ser rei. O que eu entendo dessa carta? É aquilo que eu falo quando a gente, como construtor da nossa própria realidade. Às vezes a nossa visão mental, ela é limitadora, ela é limitante. Quando é que um mercador ele vai conseguir imaginar, quando é que um caçador vai conseguir imaginar que na verdade ele vai ser rei? Quando que ele vai pensar isso de maneira concreta? Quantas pessoas a gente não conhece que dão saltos extraordinários na vida? Porque a vida é isso, Existem momentos que vão além do nosso controle, a nossa fortuna, a grande sorte, coisas que vão além do nosso controle, e elas podem acontecer, elas podem ser muito maravilhosas, Mas outra coisa que eu compreendo também disso é a capacidade das nossas narrativas internas também de projetar o nosso futuro. Eu sempre falo para os meus clientes que se você não acredita que algo pode acontecer, então automaticamente aquilo começa a perder força. Então, às vezes, um cliente vem perguntar para mim se aquele relacionamento que ele tanto deseja vai acontecer. E às vezes aquele mesmo cliente não acredita nesse relacionamento. E aí eu falo, se você não acredita, você já começou perdendo. Se você não acredita que isso pode ser real, então você já está meio que fora do jogo. Eu acho que o primeiro passo para você construir a realidade que você quer, você precisa acreditar naquilo. E eu acho que o tarô é essa ferramenta maravilhosa para a gente entender qual é a nossa história. Não estou falando a nossa história literal, como se a gente fosse resgatar os acontecimentos que realmente aconteceram, até porque isso é impossível. Só que a gente escolhe contar interiormente essas memórias, a gente conta a nossa história pra gente mesmo. E se a gente é narrador da nossa própria vida, como é que a gente está contando essa história?
Eu sou vítima, eu sou vilão, eu sou herói. Nessa história que eu conto, eu estou aberto para o amor? Eu estou aberto para me casar? Qual é a narrativa que eu conto para mim mesmo? Então eu acho que isso é muito interessante, porque é a maneira como eu trabalho com tarô. Mais do que querer entender o que vai acontecer, eu me pergunto, por que a gente precisa saber o que vai acontecer? Porque para mim, às vezes, saber o que vai acontecer não é saber acessar essa cartilha do destino em que tudo está determinado. Não, é entender a previsão que a minha narrativa está dando. Na maneira como eu conto a minha história hoje, existe uma previsão, como se fosse uma previsão do tempo, né, que indica uma direção, aponta uma direção. Só que essa direção que aponta é uma direção que eu gosto, é uma história que eu quero contar para mim mesmo, é a história que eu desejo para minha vida, ou é uma história que eu odeio? Quando eu leio faço uma leitura e a pessoa fala, nossa, mas eu não quero essa direção para mim. Eu falo, que bom, porque se você não quer, agora você pode reconstruir essa história. Claro que eu sempre falo, né, gente, reconstruir uma biografia, reconstruir uma narrativa nem sempre é algo tão simples assim. Mas o primeiro passo é identificar qual é a história que eu estou contando para mim mesmo. O que eu digo para mim mesmo sobre relacionamentos? Porque, por exemplo, uma pessoa que se coloca, eu tenho o dedo podre, eu nunca dou certo. Para mim, relacionamento é algo que não dá certo. Então, qual que é a história que eu estou contando? E, automaticamente, quem são as pessoas que eu vou acabar escolhendo ou atraindo para minha vida? Porque a narrativa que eu conto é essa. Como que a gente vai saber qual que é essa história? E aí que o tarô entra. Porque o tarô, ele é essa janela para o nosso inconsciente. Porque, realmente, muitas vezes, a história que a gente conta, a gente não tem consciência. Então, é importante que a gente, às vezes, use ferramentas que ajudem a gente a acessar esse inconsciente. O tarô é a única ferramenta que vai fazer isso? Claro que não. Existem inúmeras ferramentas, mas o tarô é uma das que eu mais gosto, porque ela é lúdica. E porque o tarô, gente, ele conta a história da humanidade. Ele é tão preciso, às vezes, em revelar essas narrativas internas, e às vezes as pessoas ficam assustadas, né, porque ele revela quem elas são, ou realmente o que vai acontecer, por quê? Porque o tarô, ele conta a história da humanidade, né? Ele tem esses arquétipos fiéis e precisos da humanidade. Então ele sabe como as pessoas se comportam, ele conta a história como as pessoas se comportam. É uma história de vida e morte, de dor e de sucesso, porque a vida é cheia desses contrastes. E é por isso que o tarô é tão preciso. Então sim, o tarô ele pode prever o futuro. Eu não acho, e eu não acredito, até porque o tarô não me diz isso, né? A história que é contada no tarô não diz isso, que as coisas estão plenamente determinadas. A gente sim tem livre-arbítrio e é muito importante que a gente exerça esse livre-arbítrio, porque senão a gente se torna vítima, e vítima a gente se torna coadjuvante. E o tarô não é uma história sobre coadjuvantes, é uma história de protagonistas, né? É uma história que coloca a gente como protagonista na nossa própria vida. Então, isso eu acho que é o mais importante, o mais bacana do tarô. Não sei se isso responde a pergunta, porque eu acho que não tem uma resposta definitiva. Eu acho que o mais legal é a gente dialogar e conversar sobre isso, assim. Eu acho uma delícia a gente poder conversar sobre a vida, né? E o tarô, ele é esse convite, digamos assim, para a gente conversar sobre a vida, para a gente entender, se entender melhor, entender os nossos movimentos, entender os nossos processos. Ele é para ser divertido, o tarô, ele querendo ou não, ele ainda é um jogo em muitos lugares do mundo. Para mim, essa associação, né, a ideia de que tem muitas pessoas que jogam com essas cartas, mostra que também às vezes a vida pode ser mais lúdica e divertida, que nem sempre ela precisa ser tão séria e tão cheio de misticismos. Algumas escolas esotéricas usaram o tarô, né, para fazer presunções um pouco místicas, e nem sempre as narrativas do tarô são tão místicas assim. Às vezes elas são brutalmente honestas, brutalmente reais. E sim, às vezes ele abre esse espaço para a gente conversar sobre coisas mágicas. Porque, querendo ou não, a vida é mágica sim, né? O tarô diz isso pra gente, o tarô ele revela essa magia das coisas que nem sempre a gente consegue entender o que vai acontecer, ou como vai acontecer. E, às vezes, como nessa carta, a gente pode ser surpreendido de maneira tão maravilhosa com uma coroa, né? Como um rei, como um mercador que vai ser coroado. E que a gente possa estar abertos de alguma forma
para poder se abrir para essa magia e essa maravilhosidade da vida. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam aí no canal, né? Deem essa força pra gente. E a gente vai conversando nos próximos vídeos. Também, se vocês quiserem deixar nos comentários o que vocês gostariam de conversar, sobre o que vocês gostariam que eu falasse, qual é o assunto que vocês têm curiosidade para entender melhor sobre o tarô. Eu vou adorar, né, saber melhor o que vocês têm para me dizer, beleza? Um beijo, um grande abraço, gente, e até o próximo vídeo.